Bom dia, bom dia. Continuando o nosso estudo aqui da parte 2, capítulo 6 da vida espírita, né? Nós estamos falando sobre as percepções e as sessões dos espíritos, né? As dores que eles sentem lá do outro lado, qual o motivo, por que eles ainda sentem isso, né? Então nós entendemos que eles só sentem isso além de ele possuírem essa energia ainda que não está equilibrada, né? Ele sai daqui com sentimento de culpa, de raiva, de ódio, né? Mas esse sentimento só se faz sentir pelo perispírito. Então nós vamos continuar aqui nosso estudo aqui, fazendo nossas orações, né? Fazendo nossas conexões com a espiritualidade, que já estão aqui presentes, para nos continuar com o nosso estudo, ok? Então vamos lá. Os espíritos presentes aqui nesse momento, que vieram nos auxiliar e nos ajudar com esse estudo, protegendo esse estudo, protegendo a todos que estão acompanhando. E também por trazer esses nossos irmãos que necessitam ouvir isso para que eles possam entender a situação deles no outro lado. Esses nossos irmãos desencarnados que aqui estão, eles estão para ser ajudados e orientados para que eles possam entender por que eles estão sentindo certas dores, certos problemas, raiva, ódio, né? Como eles têm esse sofrimento, de sentir calor, frio, de sentir até mesmo o suicídio que eles se cometeram, né? Eles estão aqui para entender isso e para ser orientado e ser encaminhado para um tratamento. Sendo assim, estamos agradecidos por essas presenças desses nossos irmãos, desses caravaneiros e também esses espíritos, esses nossos amigos que vêm aqui nos auxiliar. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é, Senhor. Então vamos lá. Vamos continuar aqui na página 169, né? Então a mulher começa assim. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, aqui estão falando dos espíritos, tá? Os inferiores e os espíritos superiores. Não ouve nem sente senão que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos pões, né? A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, né? Então aqui eles estão falando dos espíritos superiores. Esses espíritos superiores, muitas vezes, quando querem ir lá embaixo, né, no umbral, né, querem fazer o resgate, muitas vezes eles nem se fazem visto. Os espíritos lá inferiores não vê esses espíritos superiores lá perto, né? Porque esses espíritos superiores, eles conseguem eles mesmos, né, se tornar invisível, como eles se tornam invisíveis para nós ou visíveis, né? Basta eles querer, né? Então, continuando aqui, conforme a categoria que ocupem, pode ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Ou seja, os espíritos inferiores não podem se ocultar dos espíritos superiores, mas os espíritos superiores podem se ocultar dos espíritos inferiores. Ou seja, os espíritos superiores, quando querem fazer uma aproximação desses nossos irmãos que estão necessitados, que estão fazendo coisas que não devem, né? Eles se tornam invisíveis e se aproximam para acompanhar, como aqui, né? Tem vários irmãos aqui invisíveis. Se eles quiserem se tornar visíveis aqui, eles se tornam visíveis. Se tiver um claro evidente, claro que vai ver, né? Porque ele possui esse órgão que permite. Mas mesmo assim, esse espírito também pode se tornar invisível para esse clarividente que não queira se aparecer, né? Já o espírito inferior, ele jamais vai conseguir se ocultar do espírito superior, né? Por isso que lá naquela passagem bíblica, né, quando Caim matou Abel, o espírito superior perguntou: Caim, Caim, o que fizeste? Eu vi tudo, né? Quer dizer, um espírito superior viu que Caim fez
com Abel, né? Então vamos continuar aqui. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Acassa à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinito, do futuro e do passado, depende do grau da pureza e de elevação do espírito, né? Então, aqui ele vem nos dizer que quando o espírito desencarna, ele fica com aquela visão sua turva, ele não vê tudo, não, ele não vê como a gente vê claramente, não. É como se estivesse tendo pesadelo, tendo sonhos, entendeu? Ele não consegue distinguir as coisas, não consegue mesmo. E por isso que nós temos que ter muito cuidado, né, com esses espíritos que nos falam que vê o passado, vê o presente e vê o futuro, né? Porque não é assim bem não. Em primeiro lugar, Deus não dá permissão da pessoa ficar vendo o futuro, não. Quando muitas vezes fala assim do futuro, né? Vou até explicar isso. As possibilidades que você pode ter do futuro, né? Então vamos lá. Você veio aqui, aí você vai numa vidente, a vidente fala: ó, meu filho, você lá na frente, né? Você vai conhecer uma pessoa assim, assado, que vai te dar um emprego, vai te dar isso, né? Que você vai conseguir aquilo. Mas se na sua linha, na sua conduta aqui dentro, né? Você foi indo e você, no seu livre-arbítrio, optar por algumas opções, esse seu futuro lá na frente pode ser desviado. Pode ser desviado, porque o que ela viu foi uma possibilidade. Por isso que muitas vezes a gente vê aí vidente errando. Mas eles não erraram, não. O ser que está aqui, nós que estamos aqui, às vezes procuramos caminho errado. Aí a porta se fecha lá na frente, você vai pegar um outro atalho, vai rodar para depois sair lá na frente lá, né? Para você, às vezes vai acontecer isso daqui a 10 anos, mas você faz tanto rodeio, que você vai conseguir esse seu objetivo daqui a 40 anos. Foi o que aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Eles tinham um plano, a espiritualidade tinha um plano para aquele povo hebreus, né? De levar ele para uma terra prometida, né? Para levar ele para um local. O que foi que eles fizeram? Fizeram tanta besteira, mas tanta besteira que Deus deixou ele lá rodando lá, 40 anos lá. Vai rodando. Porque aquela geração não ia entrar na terra prometida, ia entrar outra. Nem Moisés entrou na terra prometida, nem Moisés. Aí teve que vir Abraão, Isaac, José, né? Aí teve que vir as 12 tribos. É uma história longa, mas para vocês entenderem que o futuro existe, mas não é qualquer espírito que possa lá futucar, porque não depende só desse espírito, depende daquele também que está envolvido nesse futuro. Agora, quando tem que acontecer mesmo, um espírito superior, ele vai conduzir você a fazer isso, a chegar onde eles querem. Então vamos lá. Objetarão talvez toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensavam que uma vez livre do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreriam, e eis nos informais de que ainda sofreremos. Deste daquela forma, será sempre sofrimento. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer até mesmo desde o instante que nos acabe a vida corporal. Ou seja, nós vamos sofrer pela vibração, por tudo que nós estamos passando, né? Porque o espírito que sai daqui com raiva, com ódio, né? Com inveja, com instinto de vingança, quando ele vai lá para o outro lado, ele vai sofrer, né? Agora, tem espírito que sai daqui, que reconhece a sua falta, reconhece que realmente ele errou, reconhece que ele tem que perdoar, reconhece que ele tem que amar, reconhece que ele tem que se tratar para melhorar, mesmo ele estando com o perispírito, as suas dores vão ser amenizadas. Ele não vai sentir tanta dor, porque o perispírito é que faz a percepção e a sensação.
mas é você que escolhe o seu sofrimento lá do outro lado. Porque está dito, Jesus veio aqui e nos ensinou: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, né? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então, se você não quer que o outro sofra, né? Se você não quer sofrer, você não pode fazer o próximo sofrer. E quando você faz o próximo sofrer, você continua sofrendo. Então, você que ainda está do outro lado, preste atenção. Não adianta. Você quer acabar com o seu sofrimento. Só acaba o seu sofrimento você se perdoando e perdoando o próximo. Ok? Estamos fazendo sua oração de encerramento e agradecer a espiritualidade que nos trouxe essas informações. Obrigado, bons espíritos presentes aqui. Obrigado, nossos irmãos que foram trazidos. Obrigado a todos, a todos, a todos. E sendo assim, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.